Saudações, eu sou o Marcos Valério XR. Em 19 de setembro de 2022, como todos devem estar sabendo, Bolsonaro em Londres declarou mais uma vez que espera obter uma vitória em primeiro turno. Veja só, enquanto Lula e o PT estão desenvolvendo estratégias na perspectiva de tentar obter uma vitória em primeiro turno, baseado numa noção um pouco mais precisa da realidade, percebendo que estão com a vantagem, nitidamente, mas que a vitória em primeiro turno ainda é discutível. Por outro lado, Bolsonaro, sem absolutamente nenhuma base na realidade, diz que vai ganhar em primeiro turno e que se não ganhar, é fraude. Basicamente, ele diz que aceita o resultado das eleições se forem limpas, e o critério para definir se as eleições forem limpas é ele ganhar. Então você vê o nível de alienação desse grupo bolsonarista, né? Porque o Bolsonaro dizendo isso, você vai ter aquela sua base mais radical que vai comprar integralmente o seu discurso. Isso é no mínimo umas 20 milhões de pessoas. Sem contar aqueles não tão radicais, aqueles que são mais flexíveis, que têm ainda algum grau de racionalidade, pelo menos a ponto de não embarcar de forma mais direta nas loucuras. Mas ele tem uma base de pessoas completamente insanas que vão corroborar a narrativa de que, sim, ele tem a maioria do povo brasileiro ao seu favor, apesar de estar encabeçando nos piores momentos econômicos da história do Brasil. E se tem uma coisa que a história mostra com muita clareza, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, é que o principal fator que garante a popularidade de um presidente são as condições econômicas materiais. É o fato de se você tem emprego, é o fato de se as coisas estão caras, se o salário está bom. E nada disso, absolutamente nada disso no Brasil está bom. Tanto é que ele próprio insiste em promover, amplificar um Auxílio Brasil, porque é autoevidente que você ter uma condição econômica favorável à população é o que gera popularidade. Isso inclusive se refletiu no seu crescimento nas pesquisas, o que significa que mesmo ele entende essa obviedade, mas ainda assim não é capaz de, pelo menos no discurso, ir um pouco mais além e perceber que a situação econômica do Brasil está longe de ser boa, e o simples fato de haver pessoas precisando receber Auxílio Brasil é, ao mesmo tempo, uma evidência clara disso. Sendo assim, o que você nota é que há um discurso um tanto quanto esquizofrênico, um discurso maluco, um discurso farsesco, de pessoas que se baseiam a sua noção de realidade em validações completamente subjetivas, porque o sujeito vai numa série de comícios, de eventos de campanha financiados com dinheiro público por uma nata de uma elite empresarial que tem muita grana, então tem capacidade de movimentar muita gente, de pagar para muita gente ir, e ele acha que isso é o povo brasileiro. Vai num comício e vê lá, aqui tem 50 mil pessoas, vai no outro dia vai ter 100 mil pessoas, o povo brasileiro inteiro está comigo. Engraçado, né? Já que está na Inglaterra, vamos pensar na seguinte analogia. O Iron Maiden vem fazer show no Brasil, em um lugar tem 50 mil fãs, no outro tem 100 mil fãs, no outro tem 150 mil fãs. O Brasil inteiro gosta de Iron Maiden. Você vê o nível da tolice, da tosqueira mental desse pessoal, que acha que pode entender o todo da realidade observando a parte da sua bolha. É para evitar esse tipo de coisa que existem pesquisas eleitorais. É para isso que existe a ciência das estatísticas, que é você fazer um levantamento de dados com devida estimativa, tentando evitar exatamente o enviesamento. Porque, por exemplo, qualquer influencer da vida pode chegar no seu canal do YouTube, no seu Instagram, no seu Facebook e fazer uma enquete. Só que esse influencer sempre vai ter enviesado. Se eu no meu YouTube, que tem pouco mais de 1000 inscritos, fizer uma enquete sobre quem você vai votar, vou ter um resultado enviesado, porque eu tenho um direcionamento político-ideológico lá que não é comum. Se um bolsonarista faz uma enquete, a maioria das pessoas que vão votar nele são bolsonaristas. E esses imbecis são incapazes de entender que a sua amostragem é enviesada, e não existe enviesamento maior do que você fazer um evento de campanha onde, evidentemente, a maioria esmagadora das pessoas já são aqueles mais radicais. E, com base nisso, o indivíduo faz leitura da realidade. Uma pesquisa eleitoral, por outro lado, tem o cuidado de fazer um partilhamento do segmento da população que seja o mais representativo possível. No caso do Brasil, utiliza pelo menos uma amostragem de 2 mil pessoas. Por quê? Porque o país tem 200 milhões de habitantes, um pouco mais que isso, e você tem que ter o cuidado de evitar o viés, de fazer pesquisas concentradas numa determinada região, numa determinada cidade, num determinado recorte de faixa etária, num determinado recorte de renda, exatamente para tentar abordar
uma maior variedade, uma diversidade maior possível. E evidentemente há falhas, por isso que são necessárias fazer várias pesquisas com métodos diferenciados, até que se chegue a determinadas conclusões mais ou menos consensuais. E o resultado das pesquisas de diversos órgãos diferentes tem sido bastante consistente, inclusive com o histórico das eleições presidenciais, pelo menos. De modo que a gente não tem nenhum exemplo histórico, pelo menos desde que começou, desde essa república mais recente, dessa nova era democrática, de uma situação onde as pesquisas dão tipo 60% de vantagem no presidente, chega lá a situação é o contrário, isso não acontece, a gente não tem esse fato. Por que o próprio Bolsonaro utilizou como tentativa de exemplo para negar a confiabilidade das urnas a questão da eleição entre Dilma e Aécio Neves? Porque aquela foi a única eleição cuja a vitória se deu dentro da margem de erro. E dentro de uma margem de erro, aí sim passa a ter algum sentido, alguma possibilidade de haver alguma manipulação real. Porque não estou dizendo que há, não acredito que haja, mas vamos supor que existisse um esquema muito poderoso dentro do Tribunal Superior Eleitoral para alterar os resultados das urnas. Faria sentido ele fazer isso dando um resultado completamente diferente dos órgãos de pesquisa? Claro que não. Então ele só poderia fazer uma alteração dentro da margem de erro, porque aí as pesquisas em si não poderiam desmentir o resultado, e mesmo assim a vitória da Dilma ainda estava prevista, mesmo que dentro da margem de erro, mas ainda deu vitória prevista, ou seja, acertou o resultado. Então não tem esse exemplo. Não tem possibilidade disso que o Bolsonaro está enunciando agora. As pesquisas consistentemente dando no mínimo 10 pontos percentuais de vantagem para Lula e chegar lá na hora dar um resultado contrário. Mas isso é para ficar claro que uma vitória de Lula em primeiro turno não vai pacificar país coisa nenhuma, meu Deus do céu. O Bolsonaro já está criando a narrativa para não apenas não aceitar a vitória, mas até mesmo para dizer que se ele não ganhar em primeiro turno está errado. Pior do que ele fez na eleição passada, porque a eleição passada pelo menos ele tinha vantagem. Ele estava tantos pontos percentuais à frente das pesquisas, e as pesquisas foram confirmadas pela eleição. E ainda assim, ele disse que tinha que ganhar no primeiro turno. Agora, que ele está muito atrás, que ele teve um governo desastroso, né, que só na cabeça de retardado mental é alguma coisa que não merece desprezo, ainda assim ele acha que vai ganhar em primeiro turno. Ele vai ter uma corte de débeis mentais, de deslocados, que vai atrás dele. Agora tu imagina se num contexto desses o Lula ganha em primeiro turno. Tu acha que Bolsonaro vai aceitar o resultado das urnas? Já disse que ele não aceita se ele não ganhar o primeiro turno. Ele já vai perder. Mas nós estamos falando da possibilidade do Lula ganhar em primeiro turno, algo que nem as pesquisas estão indicando. Se isso acontecer, vai ser dentro de uma margem de erro. Se isso acontecer, temos que admitir, tem a possibilidade de fraude, passa a ser plausível, como eu narrei naquele meu vídeo sobre não seria bom Lula ganhar em primeiro turno, porque isso não vai pacificar o país, pelo contrário, isso vai piorar a situação. Ganhando em 2 turnos, tudo bem, Lula vai ganhar no primeiro turno na sua margem de votos, mas não o suficiente para liquidar a eleição, porque ele não vai ter mais de 50% mais um. Mas a eleição em 2 turnos, ela aniquila qualquer possibilidade de questionamento válido a respeito do resultado, porque Lula vai manter sua vantagem percentual de pelo menos 10 pontos percentuais no primeiro e no segundo turno, em perfeita consonância com todas as pesquisas. Então só retardado mental, só bolsonarista vai ser capaz de questionar isso mesmo. Mas se Lula conseguisse vencer com 50% dos votos mais um, eliminando a eleição, encerrando a eleição no primeiro turno, isso se daria por uma margem ínfima não prevista pelos institutos de pesquisa. Isso daria muito mais margem a questionamentos e, o pior de tudo, a questionamentos válidos, porque os loucos sozinhos são apenas os loucos. Mas quando os loucos têm um argumento válido, a situação se torna muito pior. Isso significa que as pessoas minimamente racionais têm que, infelizmente, fazer uma concessão. Olha, esses caras são completamente deslocados, mas eles não estão errados. É possível que tal coisa tenha acontecido. E é por isso que uma vitória de Lula em primeiro turno não seria uma coisa boa, a não ser, claro, que ele tivesse uma diferença de vantagem muito maior, que ele não tem. Se tivesse lá com 60%, 70% das intenções de voto, tudo bem, mas não é o caso. Sem contar que enquanto estiver na disputa eleitoral, enquanto estiver com esperança de vencer, por mais ilusória que seja, Bolsonaro ainda é obrigado a manter essas políticas benevolentes com o objetivo de aliviar a população. Ele provavelmente vai se manter um pouco menos beligerante na tentativa de manter ou conquistar um novo eleitorado. Mas, se ele for derrotado, no momento que ele for derrotado,
E se ele aceitasse a derrota, ele vai entrar em modo de destruição. O que ele vai fazer? Eu não duvido nada ele remover todas essas políticas, remover todos esses mecanismos que conseguiram baixar o preço dos combustíveis, por exemplo, e fazer o seguinte: vocês quiseram eleger o PT? Então toma. Ele vai sistematicamente começar a destruir tudo que ele puder destruir para entregar o país mais arrasado possível ao próximo presidente. Se Lula ganha no primeiro turno, Bolsonaro vai ter um mês a mais para fazer isso. Ou teria, se ele aceitasse a derrota. Como o mês de dezembro conta pouco, é a diferença entre ter um mês só, novembro, ou ter 2 meses, outubro e novembro, para Bolsonaro entrar no modo de destruição e arrasar o que ele puder arrasar do país. Nós estamos, sim, fadados a ter escaramuças. Provavelmente milícias bolsonaristas vão promover movimentações, vão promover atentados, vão fazer alguma coisa, como eu já previ também no meu vídeo sobre o golpe. Só que o golpe não vai ser a favor de Bolsonaro. Pelo contrário, a ameaça bolsonarista vai ser utilizada como desculpa para legitimar a subida de uma intervenção militar constitucional no poder, que aí sim, como vai ser utilizada contra a ameaça bolsonarista, vai ter o apoio da esquerda, da mídia, dos órgãos internacionais, dos Estados Unidos, de todo mundo. E aí, depois que esses caras subirem no poder, meu amigo, só Deus sabe quando é que eles devolvem. Mas, nesse contexto, até o Lula e Alckmin vão aprovar essa intervenção. Então você vê a sutileza da malandragem. Enquanto esse bando de panaca fica falando em fascismo, em essas coisas, essas leituras completamente superficiais da realidade, não muito mais inteligentes do que o texto local do bolsonarismo, porque afinal, antifascismo é o anticomunismo de esquerda. Enquanto o pessoal fica falando essa baboseira aí, não consegue perceber a sutileza e a sofisticação da manipulação que está ocorrendo. É manipulação esta que, meu Deus do céu, não precisa fraudar urna, meu Deus. Nós estamos falando de gente que, quando o momento chega, eles inventam uma operação contra a corrupção comendada desde fora, que coloca na cadeia o candidato líder das pesquisas para eleger um patife. E esse patife, que não era o ideal, eles conseguem inserir dentro dele um verme como Paulo Guedes, um charlatão, um embusteiro, para manobrar a política econômica a seu favor e implementar todas as medidas que esse imperialismo determina. Nós estamos falando de gente que, quando vê que a situação não é mais reversível, que não tem como evitar a vitória de Lula, eles vão dar um jeito de manipular, enfiam Alckmin pela porta dos fundos e conseguem cooptar e corromper até mesmo a candidatura petista. E você acha que esse pessoal, com esse nível de manipulação, precisa fazer fraude em urna? Meu Deus do céu, gente, quem controla, analogamente, quem controla um massivo esquema de desvio de verbas com superfaturamento, não precisa roubar no troco, meu Deus do céu. É por isso que, embora eu viva dizendo que o nosso sistema democrático é uma fraude, não é por causa das urnas. O sistema é uma fraude em toda a sua concepção, a própria noção de democracia farcística. Todos os elementos que estão consumados no discurso político, tanto à esquerda quanto à direita, são ilusões, são depravações do sentido, tanto a noção que nós temos de democracia, de ditadura, a própria percepção que nós temos de populismo, de elitismo, de desenvolvimento em todos os sentidos, tudo isso é manipulado. A estrutura de manipulação é muito mais sofisticada, é uma estrutura de manipulação mental. Quem tem essa capacidade de gerir, de orquestrar, de determinar os rumos de pensamento de uma sociedade, de determinar os valores da classe dominante para serem empurrados goela abaixo da sociedade, não precisa fraudar urna, porque a fraude já está dada na própria estrutura. Eu acredito que as urnas dão sim um resultado bastante legítimo em termos daquilo que o povo efetivamente tentou votar. Só que o povo tentou votar de uma forma completamente manipulada, a ponto de não ser capaz de perceber uma certa interdependência desse balanço entre esquerda e direita. Não estou falando de bolsonarismo e petismo, não, mas esse balanço entre uma esquerda e uma direita fajutas, que são ambos manipulados pelo mesmo imperialismo, ou se você preferir, globalismo, ou eu prefiro falar plutocracia. Por que o PT insiste tanto nessa ideia estúpida do voto útil para ganhar o primeiro turno? Provavelmente porque está dentro desse esquema de manipulação com o objetivo de fomentar essa situação para justificar um levante bolsonarista e justificar uma intervenção antibolsonarista que vai nos levar a um governo militar provisório, entre aspas, com o apoio de todos aqueles que outrora se posicionariam contra. Para se ver a sofisticação da manipulação. Gostaria muito de estar errado e eu comemorarei se eu estiver errado. Se com a vitória de Lula houver uma transição perfeitamente pacífica, para mim é vantajoso. Se a situação melhorasse maravilhosamente, mas infelizmente eu não nutro essas ilusões e eu realmente não acredito que isso vai acontecer.
a vitória de Lula não resultará num governo realmente bom comparado aos governos anteriores, que foi um dos melhores da história do Brasil. Se é que Lula vai governar, né? Porque a gente nem sabe se ele vai de fato ficar no cargo, se não vai ser prontamente substituído por Alckmin, por qualquer motivo que seja, ou até por situações piores, se ele vai ser de fato ser mantido no cargo, mas incapacitado de fazer qualquer tipo de governo decente. Mas o fato é que nós estamos numa situação diante de uma ameaça clara, e nós vamos passar por momentos extremamente desagradáveis, a não ser que coisas muito improváveis aconteçam. Bolsonaro vai contestar o resultado das eleições com um deslocamento absurdo de dizer, que eu não sei nem se ele acha, de dizer que ganharia em primeiro turno, e não sou ele que está dizendo. Você pode ver em qualquer portal de comentários, onde você bolsonaristas, todos esses imbecis estão dizendo essa palhaçada. E o resultado que provavelmente teremos uma escaramuça, possivelmente teremos uma intervenção militar contra Bolsonaro, que, uma vez entronizado no poder, só vai devolver o poder sob condições extremamente deletérias. Muito provavelmente, a mais básica de todas vai ser submissão total aos Estados Unidos, porque a nossa classe militar é uma corja de patifes, parasitas, canalhas, que não tem nenhum pingo de decência e não tem outro propósito a não ser tornar o Brasil cada vez mais subserviente ao imperialismo norte-americano. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 19 de setembro de 2022. Muito obrigado por sua atenção.